Bom dia a todos e todas. Hoje são 4 de julho de 2024. Estamos aqui na roda de conversa acadêmica vinculada ao edital FAPERJ, de formação continuada dos professores de educação física vinculados à FATEC. Hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós temos a professora Flávia Oliveira, que vai estar conosco aqui falando sobre dança. E é importante esse conteúdo, porque ele está vigente em vários aspectos, né? Desde do PCN, agora da BNCC. Ele é uma ferramenta, é um conteúdo importante para ser utilizado das mais diversas formas nas aulas de educação física escolar. E a professora Flávia tem bastante experiência sobre esse assunto e aceitou o nosso convite para tentar trocar conosco as experiências que ela tem com as experiências que os professores também detêm nesses anos de trabalho, né, vinculados às crianças do ensino fundamental e ensino médio. Tá bom? Para mediar nosso encontro de hoje, nós vamos ter o professor Marcos Miranda. Né? O professor Marcos Miranda é professor da FATEC e ele está atento a todo esse processo, trabalhou muitos anos com a educação básica e tem bastante conhecimento também sobre a interlocução entre esses conteúdos vinculados da BNCC, dos antigos PCNs, no próprio chão da escola, né, no currículo prescrito. Tá bom? Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui presentes, os professores da FATEC, como alguns deles, meu amigo Márcio Turini, né, o Edilberto. Então, nós temos aí o próprio Marcos, que é da FATEC, e outros que eu não vou falar para não deixar de falar de alguém. Né? Então, esses aqui eu estou vendo fácil aqui na lista. Tá bom? Então, aproveitem o nosso encontro de hoje. Ele vai ficar gravado e vai estar depois disponível no nosso YouTube. Né? Você pode acessar o nosso canal do YouTube, que é Formação, Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura. E também pedir a vocês que respondam um questionário que está disponível aqui no nosso chat, né, que o Marcos já colocou para vocês aí. É importante que vocês preencham, porque ele faz parte da avaliação do nosso projeto, que hoje está tendo a nossa última roda de conversa com a professora Flávia. Esse projeto tem aproximadamente, vai completar agora 24 meses, foi um projeto bastante exitoso, tivemos a participação de diversos professores da FATEC, tanto online quanto presencial. Né? Vamos ter um evento, né, um seminário que vai acontecer agora brevemente, né? E deixa eu ver até a data aqui, que inclusive vocês já podem acessar, né? Porque ele já vai ter, ele já tem um site que está disponível para vocês, que eu vou depois colocar aqui também no chat, o Seminário de Educação Física e Esporte da FATEC, e o Congresso de Escola, Esporte e Cultura. Tá? Esse também é vinculado ao edital FAPERJ. Então, é importante que vocês também conheçam. Já já eu vou divulgar a data e como fazer as inscrições gratuitas. Tá legal? Então, professor Marcos, é com você. Bom dia a todos, mais uma vez agradecer a presença e demonstrar nossa satisfação de receber a professora Flávia, que é a nossa companheira aqui de longas datas, de grande experiência. A Flávia, ela é professora de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, mestre em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do Rio de Janeiro e é membro do nosso grupo de pesquisa, o GEPESC. Então, Flávia, sem muita demora, muitas apresentações, a palavra é sua, estamos prontos para receber essa bela aula que com certeza vai ser demonstrada para a gente. Então, pessoal, vamos lá. Bom dia, todos conseguem ver aqui a apresentação? O pessoal está conseguindo ver? Sim. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui, ó. Vou botar um pouquinho de música. Certo? Certo? Sim, claro. Pô, tu já não marcou esse caminho, mano? Sei não.
Bom, gente, tem gente com áudio aberto aí, eu ainda coloquei uma música para chamar a atenção de vocês. Bom, vamos lá. O Marcos já me apresentou. Eu Flávia, gostaria de desculpa, falar. a música não tocou, não. Não tocou? Não. Para mim, não. Tenta de novo. Eu Você tem que também não ouvi, liberar. não. Você tem que sair e aí você vai clicar no Tá tocando botãozinho. agora? Não. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Sai e entra de novo. Quando você botar para compartilhar, do seu lado inferior esquerdo tem Share Sound. Clica ali. Agora sim. Não, descompartilha. Vou descompartilhar, porque antes tocou. Calma aí, que eu vou tirar o fone. Pode ser isso também. Aí, quando você for compartilhar, no seu canto inferior esquerdo tem Share Sound. Clica naquela habilita, que aí ele vai liberar o som. Fala de novo que eu não entendi. Bota para compartilhar. Botou? Share Screen. Botei. Aí no canto inferior esquerdo tem Share Sound. Peraí. No canto inferior esquerdo. Vamos ver agora se vai. Não tem nada tocando. Tá pausado o som. Agora foi. Tocou? Não. Tá muito longe, mas tá tocando. A gente tá vendo que tá tocando, mas tá longe. Bom, eu vou iniciar depois no vídeo que vai fazer um pouquinho de diferença, mas aí a gente vê. Bom, gente, é uma música de festa junina, né? Depois a gente pode até conversar, porque esse momento agora, né, de festa junina nas escolas, o Marcos já me apresentou. E eu gostaria de estar aqui trocando com vocês, falando uma conversa assim bem simples, trazer um pouco do meu conhecimento como professora também de educação física no nível superior, que eu entrei para trabalhar justamente com a disciplina dança nas aulas de educação física. Eu costumo dizer que eu fui fazer educação física por conta da dança, porque eu sempre quis ser professora, só que eu sempre dancei desde a infância. Fiz balé clássico, jazz, dança de salão, enfim, dança afro, dança contemporânea. Hoje em dia eu também continuo dançando, né? Aqui é uma imagem minha da último ensaio geral do espetáculo do final do ano passado, que foi sobre festa junina. E eu atualmente estou fazendo sapateado, né? Eu estou sempre querendo aprender novas danças. Então, assim, isso para mim, a dança para mim, ela não é somente uma atividade física em si, mas eu costumo falar que ela é até uma terapia, né? Onde eu vou extravaso realmente, me sinto muito bem com isso. Bom, então a nossa conversa hoje vai ser sobre a dança nas aulas de educação física. Primeiro a gente vai começar com uma enquete, depois eu vou falar um pouco sobre as danças, porque é importante conhecer e saber um pouco da história das danças, né, como tudo começou, um pouquinho falar da dança-arte para vocês poderem entender. Depois o que ensinar nas aulas de educação física, depois vou falar sobre a dança e a BNCC, e também vou utilizar, no caso, algumas referências, eu vou comentar com vocês, tá? E no final, o meu agradecimento. Bom, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma enquete com vocês. Aí eu gostaria de saber de vocês aí se vocês têm eu coloquei o link, quem estiver com o celular, fica mais fácil, e tem o QR Code também, para a gente começar a fazer uma enquete aqui, para eu conhecer vocês, saber quem... já tem 2 pessoas que já responderam. Para a gente começar, mas não tem somente essa pergunta, tá? Quando vocês estiverem todos, deve ter em torno de 20 pessoas aqui, quando tiver todos já respondendo a primeira, eu vou passando para a segunda e assim vai. Então, a primeira questão dessa nossa enquete é qual o seu gênero? O pessoal aí está conseguindo? Bota lá o QR Code ali. O QR Code Deixa sumiu, Flávio. Voltar. Sumiu, tem o link também, tá, gente? Vamos lá, então. O QR Code é mais fácil. O link está onde? Tá no chat. Me mandaram Eles têm o link só do formulário, não tem o link da enquete, não. Pelo menos para mim. Eu coloquei. Então, bota de novo, por favor, porque não está aparecendo, de repente, sair, voltou, não sei.
Marcos, se você puder compartilhar Foi. novamente, eu Agora agradeço. foi. Agora foi. Vou compartilhar, peraí, pelo chat aqui. Cadê o seu? Agora Já foi. O Túlio colocou aqui. quando o Túlio colocou já. Obrigada, gente. Vamos lá, Hoje, todo mundo conseguiu? Tá aí? Conseguiram já ver a primeira pergunta? sim, Já já respondi já. Vou para lá Respondido. então. Hein? O link, Karine, tá aí, ó, tá aí, ó. Ainda falta a gente responder, mas vamos embora. Não, peraí, vamos aguardar mais um pouquinho, porque eu não posso passar para outra pergunta, que senão as pessoas não vão consegui responder. conseguir responder. Menti. Botei de novo o link no chat aí, gente. Tá? O que o Túlio tinha colocado, agora eu coloquei de novo. Tá ali. Isso. Vamos lá, gente. Então, somos 23. Empatado. Empatado, hein? Mais alguém? Coloquei de novo aí no chat, gente. Vamos responder. Gabriela colocou novamente, agora eu estou vendo aqui. Bom, vamos lá. Posso passar? Pode. Ó, Você gosta de dançar? Ih, tô gostando de ver, hein? Posso passar para a próxima? Sim. Pode. esse é o tipo de pergunta que eu tenho vergonha de responder. Não tenha vergonha. Eu acho Não, que respondi, mas assim, a vergonha no sentido de que pena que eu não consigo, entendeu? não tem problema. É isso que a gente vai conversar hoje. Sim, E sim. eu entendo até as dificuldades. Vamos lá. Olha, E gente. vai ver, você trabalha com a dança ou já trabalhou e acha que não trabalhou com dança. Olha. A gente tem vários conteúdos de dança que o professor às vezes trabalha e ele não tem. Ele diz que não trabalha dança. Muita gente não trabalha, né? E quando você pensa em dança, o que vem à sua cabeça? Responde em 2 palavras, você pode responder várias vezes, tá? Só que aí só coloca para você responder uma palavra. Depois, se você quiser colocar outra, também pode. Empoderamento, adorei. Liberdade, ritmo, expressão, ritmo. Vamos lá. Coreografia, diversão, autoestima, corporeidade, diversão. A Gabi, que é das representações sociais, o Felipe, que tem mais conhecimento, né? A gente vê, quando faz esse jogo de palavras, a gente vê como é que aquela que está no centro, ela aparece de forma bem liberdade, diversão, autoestima, vida.
Bom, gente, a gente vai ficar aqui por vários momentos aqui. Eu adorei as palavras que vocês colocaram. E a nossa enquete me mostrou o quão, assim, como vocês têm dificuldade de entender a dança como conteúdo das aulas de educação física, né? Os professores acabam achando que não é possível trabalhar com a dança. E o Antônio Faro é um historiador, né? Ele tem um livro Pequena História da Dança, que ele coloca o seguinte: como todas as artes, a dança é fruto da necessidade da expressão do homem. Essa necessidade liga-se ao que há de básico na natureza humana. O homem, desde a pré-história, dança. Todos nós dançamos. Dizer que, eu não danço. Por mais que você não goste de dançar, às vezes toca uma música, um ritmo diferente, você está mexendo o pé, né? Eu costumo falar, você está mexendo a cabeça. Então, todos nós dançamos. E o homem, desde lá da pré-história, ele já dançava. Ele dançava para cultuar os seus deuses, ele dançava porque ele tinha feito uma boa colheita, ele dançava porque ele conseguia uma caça. Então, assim, a dança, ela já está, né, na natureza humana. E essa dificuldade eu entendo, então para a gente poder falar mais sobre a dança, a gente tem que entender um pouco dessa história. Claro que eu vou trazer aqui de forma bem resumida, eu tentei ser um pouco didática, só para a gente poder conhecer e vocês entenderem como é que a dança aparece na educação física e nas aulas de educação física. Bom, o Faro ele classifica a dança em 4 aspectos. Primeiro seriam as danças étnicas, que são as danças que pertencem a um povo ou raça, com seus atributos divinos e religiosos. É muito comum a gente ver até hoje essas danças étnicas, principalmente as danças indianas, as danças que são, né, de origem japonesa. Então, essas danças elas ainda existem. Não é o Bollywood, tá, gente? Que aí é uma outra dança. Mas, assim, as danças indianas elas têm muito essa questão do culto aos deuses, né, o divino religioso. Já as danças folclóricas são as danças que abordam costumes, tradições de um determinado povo ou região, que são desenvolvidas coletivamente e hereditariamente. Ou seja, nós aqui somos ricos nas danças folclóricas, também hoje em dia chamadas de danças populares. Já a dança teatral ou artística, são as danças que passaram a existir a partir do século XVII e passou a ser chamada de arte na França, tendo as técnicas, terminologias que vieram se tornar tradicionais, como o balé clássico e outras que a gente vai falar um pouco sobre essas danças acadêmicas. E eu vou explicar por que elas são danças acadêmicas. Bom, as danças de salão ou social, para alguns autores, eram realizadas em salões de baile, né, os bailes da nobreza, e hoje em dia são praticadas nos bailes e festas, né, o funk, o forró, o pagode, enfim, o samba, entre outras. Bom, vou falar um pouquinho da história das danças acadêmicas para a gente poder aí, vocês poderem entender por que a dança aparece no cenário da educação física. Bom, o balé clássico, as primeiras manifestações do desenvolvimento do balé aparecem na Itália. Então, o balé ele surge na Itália, ele não surgiu na França, tá? Teve a sua evolução nas danças de salão, divertimento dos nobres, mesclando pelas influências das danças populares e camponesas. Ou seja, então ela era um atrativo para os nobres lá, e o rei Luís, não sei ao certo se é o 15 ou 16, levou essa arte para a França, ou seja, ele levou esta dança. E lá, o que aconteceu com o balé clássico? Ele se tornou um espetáculo, né, para os nobres, e ali ele começou a estudar essa dança, ou seja, essa dança passa a ter terminologias que até hoje ela existe, então a dança ela passa a ter um cenário diferente, o balé ele passa a ser entendido com uma questão teatral, artístico, e também como sendo, posso dizer para vocês que assim, é uma prática que não só os nobres, mas aí entra a questão também dos artistas que passam, né, a ser o profissional daquela arte. Um pouco depois, né, já no final do século XIX, no início do século XX, que é um período caracterizado por drásticas transformações na sociedade ocidental, né, segundo esse filósofo, também historiador de dança, Roger Garaudy, as artes tiveram que buscar novas linguagens para se expressar as necessidades e os sentimentos do homem no século XX.
na época do Renascimento. Ou seja, aí um rompimento, não só nas artes, mas na dança também, que é o balé clássico, ele continua existindo, só que eles viram que há a necessidade de se expressar de outras formas. Então, há um rompimento entre o balé e essa nova dança, que seria a dança moderna, em que né, não há necessidade do uso das sapatilhas, não há mais necessidade, né, de usar aquela roupa, onde há também, a gente pode dizer que há uma inclusão maior das pessoas na dança, né, que até então os artistas, os bailarinos do clássico tinham que ter o mesmo padrão, eram longilíneos, brancos. Eu provoquei vocês quando eu coloquei a imagem da Ingrid. É uma bailarina que ela foi a primeira a utilizar, né, no caso aqui, a sapatilha de ponta marrom, né, uma bailarina negra. Lá naquela época, os negros não faziam balé, né? E com esse rompimento, a Isadora Duncan, a Martha Graham, elas trouxeram essa nova dança e foi que houve uma necessidade de se expressar. Então, utiliza-se mais, né, o chão para dançar. Então, onde elas puderam se expressar, não há necessidade de utilizar o mesmo padrão de roupas. Então, houve aí esse rompimento. E com a evolução, né, e pós-Segunda Guerra Mundial, entra aí no cenário artístico a dança contemporânea, porque também aí a necessidade de uma nova arte, assim como teve o teatro contemporâneo, né, tem a música contemporânea, então toda essa mudança na arte passa a existir uma nova dança também, assim chamada como também dança abstrata, que a ideia é que a dança não tem um veículo de expressão. Então, a diferença da dança moderna, que tem que expressar o que o homem está sentindo, aquela necessidade de expor, né, os vídeos lá no início da Martha Graham, da Isadora Duncan, a gente vê a expressão do rosto delas o tempo todo, muito triste, né, choravam dançando. E a dança contemporânea há esse rompimento, né? Não tem essa necessidade de mostrar. Essa foi a primeira fase da dança contemporânea. E a outra fase, que é a mais atual, que a gente pode dizer, né, que muitos historiadores eles dividem as fases da dança contemporânea, que tem mais a ver com a gente. A gente vê muito essa linguagem da dança contemporânea hoje, né? Que aí ela começa com a comunhão de outras linguagens da dança, né? A dança teatro, aí traz aí técnicas circense, traz as manifestações corporais nos esportes, a capoeira, a yoga, dentre outras, o uso da tecnologia, né? A música eletrônica, o vídeo, os recursos de iluminação, arte plástica, como é que posso dizer, essa comunicação, né, com a arte plástica. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas a imagem mostra aqui o espetáculo da Deborah Coke, que é o Rota, onde ela utiliza a escalada, né, que é um esporte olímpico, inclusive, e ela utiliza também uma roda que ela faz, ou seja, ela trabalha muito com a questão da acrobacia. É muito comum a gente ver os espetáculos de dança contemporânea utilizar, né, outras manifestações corporais, utilizar muita iluminação, a multimídia, vídeo, etc. Então, isso, para a gente, é um ganho muito grande, porque assim, a gente até para a gente pensar, né, o que dança que eu posso trabalhar dentro das aulas de educação física. Eu vou mostrar um pouco para vocês mais para frente. E continuando aqui, eu trouxe uma citação da Dionisa Nani, que ela diz que a dança é um veículo de comunicação e expressão, codificador de mensagens, ideias, concepções. A dança é a ação corporal do homem através das suas experiências. Ela também é uma sequência de movimentos corporais ritmados. Então, assim, poxa, Flávio, você mostrou para a gente o balé. O balé foi o primeiro a codificar uma dança, sim, o balé clássico. E até hoje a gente utiliza desse código, e inclusive tem o Sistema Único de Dança, né, Universal de Dança, que é o Sistema SUD, todo mundo conhece. Mas todos nós temos que trabalhar com o Sistema SUD de dança, né, as posições, primeira posição, segunda posição. Eu vou dizer para vocês que até um certo momento, sim, mas o que a dança contemporânea traz é esse rompimento, e ela mostra para a gente hoje que há possibilidade de dançar sem que você precise utilizar todos aqueles posicionamentos que a dança, que o balé clássico deixou aí de herança para a gente. Então, assim, a gente pode pegar o que é a dança hoje para trabalhar nas nossas aulas de educação física, trazer esse rompimento. Mas um pouquinho a gente vai caminhando e a gente vai
conversando. Bom, e quais seriam as relações históricas da dança com a educação física? Então, a gente começa lá a trazer como é que a dança surge nas aulas de educação física. A primeira fase, que é no início do século XX, né, até a década de 1960, 50 mais ou menos, houve lá na educação física o período do higienismo, do eugenismo, a influência da escola nova, e que a dança ela aparece no cenário das aulas de educação física como sendo atividade feminina. Por que isso? Porque antigamente a aula de educação física era somente para os homens, as mulheres não faziam educação física. E quando houve a necessidade das aulas, né, porque existia escola para as mulheres e escola para os rapazes. Depois houve a necessidade de ter a escola mista. Então, o que aconteceu? As mulheres também passam a fazer aula de educação física. Porém, nesse período, principalmente do eugenismo, a grande interesse da população é que as mulheres fizessem aula de dança para gerar filhos fortes e saudáveis para servir a pátria. Ou seja, na época do militarismo, era a grande influência, né, da educação física lá no início, era que as mulheres entrassem para fazer aula de dança e atividades leves que preservasse o corpo dela. Então, assim, entrou a ginástica naquele período? Entrou sim, as mulheres faziam ginástica, mas ginástica leve. Elas não poderiam fazer, então elas faziam ginástica rítmica, alguns exercícios que não alterassem seu padrão de corpo. Então, a dança seria a atividade mais essencial para as mulheres. Aí vocês vão entender, porque às vezes a gente chega numa festa, o que acontece? Quem abre o salão da festa? Dificilmente os rapazes. Sempre são as moças que abrem o salão, né? Estão lá dançando. Aí os rapazes, às vezes, estão lá. Eu sempre falava isso quando dava aula para graduação, na pós-graduação. A gente pode parar e analisar. O rapaz, às vezes, quando já estava ali, bebia um pouquinho e tal, tá alegre, vai para o salão também dançar. Mas por que isso? Porque por conta dessa cultura que a gente tem, né? Que as mulheres dançam, os homens não. Já na segunda fase, seria na década de 1960, 1970, o contexto da educação física era muito esportivizante, né? O tecnicismo, o competitivismo, então há um apagamento da dança. A dança desaparece, né? Como conteúdo das aulas de educação física, ela só aparece nas necessidades de enfeite mesmo, nos eventos escolares, na abertura, de repente, dos jogos, né? Então, assim, a dança, ela some das aulas de educação física. Já a terceira fase, a década de 1980, há uma valorização das teorias psicomotoras e desenvolvimentistas, destacando, então, a importância da educação física na educação infantil. Então, assim, houve-se, então, a importância de começar, desde cedo, a educação física. Então, a dança começa a aparecer, né? Aí vem o resgate da dança educacional para as crianças, e a questão da dança criativa, da psicomotricidade, então ela começa a aparecer de novo no cenário. Isso não quer dizer, gente, que em nenhum momento não fosse trabalhado conteúdos de dança nas décadas anteriores, que eu desconfio, tá? Até porque quando a gente trabalha alguns movimentos ritmados, para o início, né, aquecimentos, muitos professores batendo palma, batendo os pés e tal, você está trabalhando com a dança, você está trabalhando a expressão. Então, assim, atividades rítmicas expressivas. Eu gosto muito dos PCNs, mais para frente vou falar, porque os PCNs ele não traz a dança ali como conteúdo, ele coloca atividades rítmicas expressivas. E essa era a grande discussão. Deixar a dança para a arte e não trazer a dança para cá, e atividades rítmicas expressivas. A gente trabalha com dança o tempo todo. Só que, às vezes, o professor acha que ele não está trabalhando dança nas suas aulas. Já na década de 1990, e também eu já estendo aí para o século XXI, né, o momento atual também, há um fortalecimento da educação física no Brasil, das tendências histórico-críticas da educação física, a formação da concepção da educação física como cultura corporal, dentre outros, e o cenário da dança. Aí a gente se questiona como trabalhar com a dança enquanto um conteúdo que valoriza a dimensão crítico-reflexiva. Como abordar a dança na perspectiva da cultura corporal? Então, assim, eu lembro que muito forte o coletivo de autores trouxe a dança ali como conteúdo das aulas de educação física, e realmente é isso. O que eu posso fazer nas minhas aulas de educação física para que esse conteúdo aconteça? Sendo que os nossos alunos ele trazem uma bagagem cultural muito grande. Então, assim, meu aluno já tem uma bagagem cultural. Às vezes eu chego na escola, o aluno está lá fazendo TikTok, né? Estou trazendo para um momento bem atual. Por que não
trazer essa expressão que ele traz, né? Tudo bem, Flávia, mas aqueles movimentos, não sei se vocês estão me vendo, né? Movimentos curtos, né? Mas eu posso trazer isso para minha aula de educação física. E a partir dali, eu estou trabalhando atividades rítmicas expressivas. A gente pode começar com uma brincadeira em roda. Ele começa com um gesto, o outro tem que fazer o mesmo gesto que ele fez e acrescentar mais um, e assim vai. Então, a gente está trabalhando o movimento, a gente está trabalhando, sim, a dança. Mas aí, será que isso é dança? Sim, gente, isso é dança. Na prática, vocês vão ver que tem várias atividades que a gente pode estar fazendo e são atividades de dança. Bom, então qual foi o aspecto transformador? Acho que a dança ela proporcionou acesso feminino na prática de atividades corporais nas aulas de educação física. Então, vamos lá. A introdução das meninas, né, nas aulas de educação física foi através da dança, através da ginástica. Porém, tem um aspecto limitante. A imagem que a gente tem até hoje, né, da dança somente vinculado à imagem feminina, a dificuldade de acesso dos meninos a essa prática. E existem outras questões também, né, de preconceito, discriminação com relação ao menino da dança, que é uma coisa que a gente tem que discutir nas nossas aulas de educação física, e também não deixa de ser conteúdo das aulas de educação física. Por isso que é importante a gente sentar com os alunos, discutir com os alunos essa questão do menino na dança e explicar, de repente, essa questão histórica mesmo, né? Por que até hoje existe isso? Isso não é coisa para mim, né? E como eu falei para vocês, eu gosto muito do texto do PCN, de atividades rítmicas expressivas, que ele coloca o seguinte: no país em que pulsa o samba, o bumba meu boi, o maracatu, o frevo, o afoxé, a catira, o baião, o xote, o chachado, entre muitas outras manifestações, é surpreendente o fato da educação física ter promovido apenas a prática de técnicas de ginástica, eventualmente danças europeias e americanas. Então, assim, a gente acha, né, muitos professores, quando conversa, quando dava cursos, eles falavam muito assim, professora, balé não é para mim, né? Ainda tem essa referência que a dança é o balé. Não, gente, a dança não é o balé clássico. A dança é a dança, são as atividades. Se a gente trabalhar, por exemplo, essa manifestação popular, né? Hoje a gente tem aí o passinho, que é também reconhecido como patrimônio, é uma dança popular, e assim o professor fica, mas eu vou dar aula de passinho. A partir do passinho, a gente pode construir uma aula de educação física fantástica. Então, trazer mesmo essa bagagem cultural para os alunos. Bom, o que ensinar nas aulas de educação física? Eu resumi um pouquinho aqui, tá? Tá bem resumido, porque assim, tem muito mais coisas, mas assim, quando a gente conversava muito, como ia trabalhar com a dança na graduação, quando eu fui trabalhar com a dança na graduação, eu cheguei na Uniswan, já tinha a professora Monique Assis e a professora Adriana Martins Correias, que ela já tinha uma apostila, um material que elas já trabalhavam com a dança. E quando eu cheguei, acho que eu discutia muito isso com elas. Eu não quero ter a mesma aula que eu tive na faculdade de educação física, que acho que muitos aqui até tiveram, né? Pessoal aí da FATEC, eu acredito, que você aprendeu o sistema universal de dança, sistema SUD, né? Que a gente chama. Que é a primeira posição, segunda posição, terceira posição. Eu não esqueço, quando eu fui dar aula numa pós, eu tinha um colega que estudou comigo na graduação. Aí ele chegou para mim e falou assim, né? Flávia, você vai dar prática hoje, né? Então a gente já pode começar a primeira posição? Eu falei, não vai ter primeira posição, né? E isso ficou muito marcado para mim. E assim, eu não queria, não é isso que eu vou ensinar na escola. Então, essa é a grande dificuldade também que o professor tem, né? Então, a gente pensou muito no material que pudesse ser mais acessível, principalmente pensando naquele professor que fosse chegar numa escola, se fosse chegar num projeto social, até mesmo numa academia, né? Como é que ele poderia trabalhar com a dança? Então, existe aqui as características, né, que a gente traz nos nossos alunos, né, determinada fase de idade deles, a faixa etária, e os conteúdos a serem trabalhados. Eu trouxe só alguns exemplos aqui. Então, de 3 a 5 anos seria lá na educação infantil, né, é a fase que a criança está nos jogos simbólicos, do faz de conta, do amigo imaginário. Essa fase é sensacional para a gente começar a trabalhar os brinquedos cantados. Ué, Flávia, eu trabalho com brinquedo cantado nas minhas aulas de educação física. Né? Eu dou aula para educação infantil, já trabalhei muito com brinquedo cantado. Isso é conteúdo de dança? É conteúdo de dança.
A partir do momento, e se você, né, começar, dependendo do brinquedo cantado, você está batendo palma lá com as crianças, né, está pulando com eles, você está dançando. De 6 a 10 anos, seria a primeira fase do ensino fundamental, né? Ele começa ali a combinar os movimentos simples e os movimentos fundamentais. Lembrando que tem outros conteúdos, tá, gente? Eu só coloquei aqui exemplos. Aí você pode começar com as danças populares, porque a criança já consegue, né, no caso, combinar mais de um movimento. Então, assim, você pode começar com pequenas coreografias. Então, dá. E essa questão das danças populares, a gente começar quanto mais cedo para as crianças conhecerem, é bom. E o professor às vezes diz: ah, não, não vou trabalhar nessas danças populares. Trazer para eles, de repente, um vídeo mostrando, dependendo da região, por que eu provoquei vocês lá no início, botei, né, a música de festa junina, não sei que vocês não conseguiram ouvir, mas por conta disso, nós estamos aí nesses meses de festa junina, e primeira coisa que acontece nas escolas, o professor de educação física vai ensaiar a quadrilha. Aí tem aquela questão que os alunos não querem dançar quadrilha de jeito nenhum, começa mostrando para eles a história da quadrilha, falando da história das festas juninas. E eles vão lá e começam, né? Você coloca a música, eu faço uma atividade, sempre fiz essa atividade, principalmente nessa faixa etária, né? Porque começa as identidades grupais, né? Lá com os 10, 11 anos, cada um tendo interesses diferentes, principalmente. Então, eu começo com várias músicas, eu coloco várias músicas para eles dançarem, e em determinado momento eu coloco valsa, aí um dá a mão para o outro, começa a dançar valsa, coloco tango, coloco um samba, e eles vão dançando, coloco funk, de repente coloco música de quadrilha e deixo. As crianças começam, elas arrumam os pares, começam a fazer, faz um túnel, aí você faz assim, ela não vai dançar? Vai dançar. Então, assim, é uma possibilidade de você vir trazendo aí as danças populares. Já a partir, né, seria o segundo, o Fundamental 2, né, o segundo segmento, já a partir dos 11 anos, 11, 12 anos, o convívio de diferentes faixas etárias. Aí começa alguns rompimentos, né? Às vezes, uma mesma turma, um grupo de alunos de diferentes faixas etárias, diferentes interesses. Aí começam os grupos, o grupo do rock and roll, o grupo que gosta do funk, o grupo que ama que ama dorama, né? E assim apaixonados pelo BTS, né? Que eu tenho um grupo assim também na escola. É muito interessante porque elas querem dançar o BTS, querem se caracterizar. Por que não você fazer de repente um dia diferente? Cada grupo vem e apresenta aquilo que ele gosta, né? Ele tem que apresentar através da dança, e você propõe isso para os alunos, eles vão gostar muito. Então, criações de coreografias simples. Então, essa é uma possibilidade, você não está deixando de trabalhar a dança. E já os jovens e adultos, né, questão da autonomia, o uso do conhecimento deles mesmos e da comunidade. Então, trazer o conhecimento, o que a comunidade tem aí de bom. Às vezes, dentro daquela comunidade, daquele bairro, existe um grupo, que nem agora festa junina, existe um grupo de quadrilha. Por que não levar a quadrilha para a escola? Às vezes, até a criança participa daquela quadrilha, né? Trazer a apresentação, aí já sendo jovem, um adulto, a família toda participando, esse jovem traz o grupo. Isso acontecia muito na escola que eu trabalhava, no CIEP, que era ali na Praça Seca, no Mato Alto, e toda festa junina sempre tinha a quadrilha da comunidade. Então, isso é muito importante. Então, tinha gente que era do PEJA, né, do EJA, que também participava da quadrilha, e assim, isso é muito importante. Foi no ano de 2022 essa apresentação, foi uma turminha de sexto ano, trabalhei com a turma toda, aí não tá a turma toda, tá? Infelizmente tiveram um grupinho de, acho que em torno, essa turma era bem pequena, mas em torno de 6 alunos que não participaram. Os pais não deixam, né? Então, assim, eu peço permissão aos pais para ir, tem que autorização de imagem para ir para apresentação, mas eles participaram dos ensaios, eu deixei. E o que aconteceu, eu comecei lá atrás, eu falo lá atrás porque assim, eu comecei no mês de junho trabalhando com eles brincadeiras populares, a gente construiu brinquedos, e tudo veio da necessidade deles não conhecerem. A gente veio desse período pandêmico, e as crianças chegaram, eu posso falar assim, um pouco travadas na escola, né? Toda atividade que eu ia fazer, uma brincadeira, e o tempo todo eles queriam ficar com o celular. Eu falava, deixa o celular aqui, o sexto ano, então tive muita dificuldade. Deixa o celular de lado, vamos brincar e tal, vamos fazer as atividades.
E aí eu comecei a ver essa necessidade. Eles tiveram curiosidade de conhecer as brincadeiras. Então, a gente começou nas aulas de educação física, cada aula era uma brincadeira diferente, teve um dia da construção dos brinquedos, deixei eles levarem pipas, brincamos de Três Marias, e era interessante porque no mês de junho foi um período também que teve muita chuva, e eu falava para eles, não tem problema, minha escola tem uma sala de dança, a gente vai para a sala de dança brincar, não tem problema, a gente dá um jeito, a gente vai para o auditório brincar. E eles gostaram tanto que, assim, a professora de arte começou a ver esse movimento, falou para mim, Flávia, por que tu não leva para a mostra de dança? Eu falei, vou levá-los. Mas eu sempre trabalhei com a questão da dança educação. As crianças, elas junto comigo constroem a coreografia. Então, assim, não foi a Flávia que fez a coreografia. É chato porque na mostra de dança a gente tem que colocar lá, né? Escrever o release, a gente coloca o professor responsável e tem que assinar como se tivesse feito eu a coreografia. E na maioria das vezes são os meus alunos que vão construindo comigo a coreografia. E a professora de arte, ela começou a trabalhar com um artista plástico, olha aí a dança contemporânea, gente, chamado Ivan Cruz, com as crianças. Então, ela apresentou também, junto comigo, ela, você se incomoda se eu também brincar com eles nas minhas aulas? Eu falei, não, lógico que não, né? Isso é riquíssimo. Então, ela fez amarelinha com eles. E ali ela também começou a trabalhar a arte com eles. Ela deixou eles desenharem, pintarem, fizeram os quadros também, muito influenciado por esse artista plástico. Não sei se vocês perceberam, que lá no fundo do palco apareciam imagens, né? E esse artista ele trabalha com a questão dos jogos populares. Então, estou dizendo para vocês o uso da tecnologia, né? O ciclorama, né? Passando o vídeo e tudo. E, Flávia, por que do celular? Porque quando a gente estava brincando, eles nem lembravam do celular. Eles tinham tanta coisa para fazer, tanta brincadeira que eles não lembravam. E isso eu chamei a atenção deles. Eu falei, tá vendo aí? A gente brincou tanto hoje que ninguém pegou no celular, né? Até então não era proibido ainda o celular na escola. Aí eles começaram, tia, se a gente fizer uma dança, a gente pode botar o celular? Podemos sim. Então eles tiveram essa ideia, ali foi cortada também a coreografia, né? Um pouco a filmagem, mas assim, no final eles entram com o celular. Então, justamente para chamar essa atenção, tanta brincadeira legal que a gente utiliza o nosso corpo dançando e o celular a gente fica parado. Então, eles quiseram fazer daquela forma, a gente fez círculo, eles deitaram, porque eles falam que dormem, né? Depois, só conseguem dormir depois que estiverem jogando o tempo todo, aí a questão da lente também, né? E no final, então, né, eles ficam com a lanterna para chamar a atenção assim, da plateia. Falar alguma coisa, Marcos? Não, não, estou só te ouvindo. Pode Ah, seguir. tá bom. Então, assim, para chamar a atenção da plateia. E nessa turma de sexto ano também tinha duas alunas ali que são alunas que têm deficiência, né? Duas alunas. E elas participaram da mostra de dança, foram também, para mim, foi assim, muito gratificante. Elas estão lá na escola até hoje, elas não são minhas alunas de educação física, elas ficam me cobrando, né? Eu falei, não, ano que vem eu vou dar aula para vocês. Elas falam, por que você não dá mais aula para gente, né? Eu quero ir lá para o espetáculo, quero dançar. Isso marca muito a vida de uma criança, né? Ah, Flávia, mas olha só, eu não tenho espetáculo de dança, eu não vou levar. Faz uma apresentação para as outras turmas, né? Expõe os brinquedos que eles fizeram. Você pode fazer também, assim, não precisa, eu não tenho esse conhecimento de fazer essa coreografia, essa organização, mas o que eu posso fazer? Né? Cada momento, um grupo apresentar, né, as brincadeiras, e ali você pode fazer de uma forma bem simples. Eu acho que na prática eu vou poder exemplificar melhor para vocês, eu acho que vocês vão acabar entendendo como é feito esse trabalho. E às vezes o professor já faz e acha que não faz trabalho de dança. Bom, a dança e a BNCC. Né? Eu acho que o que eu falo, assim, bebi muito da fonte lá dos parâmetros curriculares nacionais. Hoje eu bebo pouco dessa fonte do BNCC, eu tenho algumas críticas a fazer a esse documento. Mas a dança na BNCC, eles dizem o seguinte, que explora o conjunto de práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. Diferentes de outras práticas corporais, rítmicas e expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente construídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas. Então, assim, eu acho que a forma como foi escrita, também, o meu olhar, né, ela estigmatiza um pouco a dança, tá? E é como ela apresenta também a BNCC. Porque a BNCC, ela deixa muito
marcada assim, esse engessamento, não só da dança, mas existe dos outros conteúdos também, tem pessoas que concordam, outros discordam, mas assim, meu olhar da dança, ela coloca-se da seguinte forma, né, o objeto de conhecimento, aí não traz como conteúdo, mas sim como objeto de conhecimento. No primeiro e no segundo ano, somente as danças no contexto comunitário, regional, rodas cantadas, brincadeiras ritmadas e expressivas. No terceiro ao quinto ano, danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana. No sexto e sétimo ano, danças urbanas. No oitavo e nono ano, danças de salão. Por que eu falo que eu me chateio muito, né? Durante o período se não me engano, foi 2021, da pandemia, nós tínhamos que elaborar as aulas e dar aula online. E eu sempre trabalhei, né, com dança nas minhas aulas de educação física, e com o nono ano eu faço muito o resgate, né, eu falo muito do basquete no final, já trazendo a questão do movimento hip hop, eu gosto muito de trabalhar, aí eu entro nas danças urbanas e tudo, e eu fui chamar a atenção, porque quando eu tive, e a gente foi o período que mais a gente planejou, né, na pandemia, e a gente tinha que entregar os planejamentos, aquela loucura toda. Você está errada. A coordenadora chegou para mim, você está errada. Eu falei, estou errada por quê? Você está trabalhando danças urbanas no nono ano e não é para trabalhar. Eu falei, por que não é para trabalhar? Não, porque isso é o conteúdo do sexto e do sétimo. Você fez errado. Eu falei, ué, por que eu fiz errado? Se eu não me engano, eu coloquei danças de matrizes africanas com sétimo ano, enfim. Eu fiz umas loucuras que ela disse que não estava certo porque não estava na BNCC. Aí eu cheguei para ela e falei, eu discordo da BNCC. Já que você acha que meu planejamento está errado, mas eu já dei essa aula, eu tive que entregar, e agora que você teve esse momento de ler os planejamentos, você modifica. Eu deixei bem claro para ela, falei, você modifica, mas não foi isso que eu dei. Né? Que ela tinha que entregar um documento e tudo. Então, esse engessamento é muito ruim. Por que eu tenho que trabalhar danças de salão? Por que eu tenho que trabalhar somente danças urbanas no sexto e sétimo ano? Será que eu não posso trabalhar? Então, esse engessamento. Ah, Flávia, você com sexto ano, você trouxe lá, ó, resgatei, né, as brincadeiras populares. Então, eu trabalhei essa dança do contexto deles, né, com a brincadeira de roda. Então, ué, você trabalhou isso? Trabalhei no sexto ano. Por que eu não posso trabalhar? Então, esse engessamento, essa é a minha grande crítica da BNCC, né? Esse engessamento, e isso dificulta do professor poder trabalhar com este conteúdo, né? Que já não é, a gente viu ali no questionário que eu fiz na primeira enquete, que muita gente não trabalha com dança por conta dessa dificuldade. E eu vou arrumar mais uma dificuldade para o professor. Então, assim, é complicado. Bom, já na BNCC do ensino médio, que é a área de linguagem e uso de tecnologia, diz o seguinte: a corporeidade e a motricidade são também compreendidas como atos de linguagem. Ao experimentarem práticas de educação física, como ginástica, condicionamento físico ou consciência corporal, modalidades de esporte, de luta, os jovens movimentam com diferentes intencionalidades construídas em suas experiências pessoais, sociais, como cultura corporal de movimento. Nesse documento do ensino médio, a dança ela nem quase aparece, né, ali como linguagem da educação física. Eles falam muito da dança, você continuar o trabalho que foi lá do ensino fundamental e traz a dança como ela volta a ser no evento. Ah, tem um evento na escola, você pode fazer. Ou levar a proposta para o aluno, né, fazer um evento em que apareça a dança. Então, é muito comum em escolas de ensino médio ter festivais, quando aparece, né, a dança, cada grupo, Festival do Folclore, ou Festa do Folclore, né? Então, cada grupo, cada turma faz uma apresentação, mas aí ela ali dentro das aulas de educação física a gente não percebe, não há essa percepção, né, do trabalho da dança, né, nas aulas de educação física. Bom, aqui foram eu posso dizer assim, algumas referências que eu utilizei, tem outras também, né? A gente não trabalha só com essas referências, eu falo a gente porque assim, eu tenho materiais e apostilas que a gente trabalhou na universidade, algumas coisas, é uma pena que eu não posso compartilhar com vocês, porque esse documento a gente não tivemos tempo de sentar e fazer dele um livro, que eu acho que é interessantíssimo. Tanto da parte histórica da educação física, que eu acho que é interessante colocar isso, professor de educação física saber disso. Né? Tem outras fontes aqui, né? A Débora Barreto, no caso também
Isabel Marques, que eu não coloquei aqui também, mas assim, tem outras fontes que também trabalham com o ensino da dança e educação, a dança na escola, que também dá em como a gente pegar os próprios documentos mesmo os oficiais, a gente pode trazer aí, coletivos de autores, alguns artigos, enfim, tem livros novos também que falam um pouco da dança na escola, esse livro aqui da Roberta Gaio está bem interessante, tá? E é isso, gente. Obrigada. Espero ter contribuído com vocês para a troca aí. Agora é o momento da gente conversar, vocês fazerem perguntas, caso tiverem. Eu procurei ser sucinta para a gente ter mais troca e deixar também aquele gostinho de quero mais para a prática. Espero que tenham gostado. Obrigada. Pelo menos eu gostei, dona Flávia. Parabéns, muito obrigado. Deu conta. Também acho que a BNCC e o PCN acabaram engessando muita coisa da educação física, trouxe algumas coisas boas, mas o resultado disso é fazer um engessamento, o que eu digo é uma burocratização, né? Porque eu acho que eu só conversei outro dia com a Neise, e a Neise também é fãzona da Soraya Darido, e eu acho que a Soraya Darido acabou com esses livros todos, né? Ela levou para uma compartimentação, um escalonamento, que criou uma burocracia que a gente não tinha. O fato de ser positivo, de você ter maior liberdade para usar os conteúdos, né? A gente acabou criando uma estrutura que imita todas as outras disciplinas. Mas isso aí é um debate que é válido, né? Para a gente vem trazendo nas formas aí diferentes. Não teve assim, muita pergunta, não, né? Não teve perguntas aqui direto, isso aí eu convido as pessoas a participarem, mas teve um comentário aqui que valeria, que a Rainá fez sobre o termo SUD, ela não que ela desconhecia, né? Ela diz que desconhece aí, e a Gabriela acabou que nunca ouviu falar nesses códigos, eu não sei quais foram os códigos aqui, me lembra aqui os códigos que Esse SUD mesmo também. o SUD também, né? Então, Assim, eu não eu lembro que sei. eu fiz isso, eu lembro que eu fiz dança na Rural e quem era a professora era a Maísa. Eu lembro que a gente aprendeu isso, primeira base, segunda base, Primeira primeira posição, segunda posição. posição, a posição dos braços, muito do balé clássico, tá? Vou tentar chegar aqui para trás. Peraí. Então, assim, né, a posição dos braços. Vocês faziam isso na faculdade de educação física? Vocês faziam, eu também fiz, né? Na faculdade, isso me causava, assim, uma dificuldade muito grande, porque já na faculdade de educação física eu já estava fazendo estágio, em escola, até porque eu fiz o normal, então o meu interesse era trabalhar em escola. Então, eu ficava ali como auxiliar de professor na escola, e isso me chamava muita atenção, porque eu falava assim, gente, para quê? Como é que eu vou fazer isso na escola com as crianças? Então, essa dificuldade, professor de educação física, às vezes eu não queria trabalhar com a dança, né? Trabalhava, sim, aqueles que tinham aptidão para dança e aqueles que iam buscar curso na dança e educação. E eu, na faculdade, eu também passei por isso, né? Quando eu fiz a minha disciplina lá de dança, eu fiz, aliás, era rítmica, não era nem dança, era rítmica 1, né? Rítmica 2. Aí eu fui fazer depois dança, que aí a gente começou, que o professor, como eletivo, eu fiz uma disciplina dança que eu lembro que a gente era para levar projetos sociais, para dar aula e tudo. Aí tinha um pessoal que era forte no balé, não, a gente tem que dar aula de balé, não sei o quê. Então, assim, existia essa questão, né? É isso que eu vou passar. Isso por muito tempo, né? FRJ também deve ter sido a mesma coisa, em várias universidades, né? Então, assim, isso me causava muito mal-estar. E quando eu fui para a graduação, eu conheci esse trabalho já da Adriana, da própria Monique Assis, da Adriana Martins, e eu fiquei assim, não, gente, é isso que eu penso também. Então, ali a gente começou, e eu lembro que quando a gente entra para dar aula na universidade, a gente passa por a gente faz uma prova, né? Um teste que é dar uma aula. E eu fui dar aula teórica, no caso, foi para os gestores, né? Para coordenação e tal, pessoal da pró-reitoria. E eu fiquei muito espantada, porque eu tô lá contente, dando aula, mostrei um pouco do meu trabalho de dança na escola, né, também, para entender porque, como é que eu vou, o que eu vou ensinar para um professor de educação física. É aquilo que eu acredito. Então, eu mostrei um pouco do meu trabalho, como eu fazia, mostrava vídeo, eu falei um pouquinho sobre a história também. E ao final da minha aula, eu lembro que a coordenadora Adriana falou assim: alguém tem alguma pergunta? Aí todo mundo ficou parado, olhando.
e sorriram para mim. Eu falei, bom, ou gostaram ou não gostaram de mim, não vão me contratar. E eu lembro que ela que fez a pergunta, que acho que ela depois viu que eu fiquei muito sem graça, que eu falei assim, nossa, eu abri o sorriso também, mas assim, eles não gostaram. E depois da avaliação, a gente acaba sabendo, eles falaram o seguinte, cara, que aula maravilhosa. Se é isso que ela faz, ela vai passar para o professor de educação física, ela já está dentro. Tanto que muitos colegas depois vieram falar: olha, você passou, todo mundo elogiou muito a sua aula. Eu falei, eu fiquei com medo, gente. Eu achei que ninguém tinha gostado, porque eles só ficaram parados olhando e rindo. Né? Então, assim, então eu trabalho muito com aquilo que eu acredito, né, que é bom para o aluno. Então, assim, não há essa dificuldade, né? Acho que o Túlio conheceu um pouquinho do meu trabalho, das loucuras que eu faço na escola, né, Túlio? Ele foi num período, né, fazer as observações lá na escola, que foi o período que eu estava trabalhando dança. E eu divido a turma, né, no caso, em vários grupos, porque eu não chego para eles assim, olha, gente, a gente vai trabalhar danças populares, vocês vão ficar com a região tal, cada turma eu lembro que ficou com uma região, e vocês têm que pesquisar as danças. Ah, professor, eu sou obrigada a dançar? A primeira coisa que os meninos me falam, sou obrigada a dançar? Eu falei, não, você não é obrigada a dançar, mas você é obrigada a pesquisar, saber, a conhecer, e ali eu fico orientando eles, né? E saiu assim, né, que ele, no ano em que o Túlio estava, é uma pena que ele não conseguiu ir para a culminância, que saiu trabalhos belíssimos, belíssimos. Eles fizeram painel, né? Teve uma turma que ficou com frevo, eles ficaram com a região Nordeste e escolheram frevo, chamaram gente até de outra turma para dançar junto com eles, perguntaram, professor, posso chamar, não sei o que e tal. Falei, pode. Eles fizeram um painel enorme, né? Desenharam, pintaram, colocaram na quadra, teve a apresentação de frevo, antes eles falavam, explicavam como é que o frevo surgiu. Isso para mim já é, sabe, um ganho assim, muito grande. Né? Que todo mundo, e aí, tá ensaiando, não sei o quê, eles se organizam. Então, isso é trabalhar dança na escola. Teve um grupo que quis fazer a manifestação do samba, né, da escola de samba, e teve o mestre-sala, porta-bandeira, e foi até turma de projeto Acelera, que são turmas terríveis, só pediram para mim, professora, só organiza a gente, que não está ficando legal. E os meninos sambando, assim, turma de Acelera sempre tem mais menino que menina. E os meninos sambando, eu ficava assim, meu Deus do céu, as meninas tímidas, né, e quantos meninos ali rasgando no samba. Gente, isso faz parte da nossa cultura. Aí você fala assim, Flávia, você deu aula de samba? Não, os meus alunos que me deram aula, né? Enfim, aí teve danças gaúchas. Então, assim, eles procuraram pesquisar, eles procuraram, e eu tenho a sorte que eu tenho uma sala de dança e eu tenho um armário lá cheio de roupa, que eu vou juntando as coisas e vou colocando lá, né? Eu falo que é o meu camarim, e eles vão lá, pegam acessórios, e, professora, a gente pode usar, não sei o que e tal. Eu falei, sim, mas tem que devolver e tudo, que é da escola. Aí eu falo, a diretora que comprou, nada, tem muito material que é meu, né? Nesses anos todos trabalhando com dança. E é isso, gente, a gente pode trabalhar lá na educação infantil. Nossa, como é rico o trabalho de dança, né? Nos primeiros anos no ensino fundamental. O professor, às vezes, começa a atividade, por exemplo, uma música que é antiga, não sei se vocês conhecem, a Batalha do Aquecimento. Estamos na Batalha do Aquecimento, Faço vamos isso aí direto. aquecer neste momento. Crianças, atenção! Um braço, ela tá lá, ó. Estamos na batalha. Quando você vai ver, tá todo mundo dançando, gente. Um braço, outro braço, tá vendo? Todo mundo dançando. Isso é dança. Ah, mas eu não estou trabalhando conteúdo dança. Eu só utilizei a dança aqui, né? Só para aquecimento, e depois eu vou. Gente, esquece isso. Você está trabalhando com dança, né? A gente às vezes trabalha várias questões, ritmo. Ah, eu não estou conseguindo com que o meu aluno, né, não consegue fazer o drible, ele não consegue correr driblando, e eu fiz uma atividade, uma brincadeira de ritmo no início. Ah, mas ele está dançando. Sim, coloca a música do hip hop, né? A batida, o funk. Então, assim, mostrar a forma como andar, vai, volta. Às vezes a criança não consegue, o adolescente não consegue, você coloca uma música, ele consegue ir lá. E os alunos brincam muito comigo. Ah, a professora sabe fazer passinho, né? Porque eu fico ali brincando com eles. Mas, assim, às vezes no início da minha aula eu começo com dança. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, eu acho que assim, esse engessamento, né? Eu não trabalho somente aquele conteúdo, né? Desde o início até o final. Às vezes eu começo com a dança, depois eu vou trabalhar outro conteúdo, o esporte, entendeu? Ou às vezes eu só o esporte, às vezes eu só a dança.
né? Então, assim, essa questão também de começar, né? A primeira parte, o aquecimento, depois eu vou à parte principal da minha aula, volta calma, né? Foi Então, isso. Flávio, essa coisa interromper, sei que você está assim. empolgada. É porque não tinha E nenhuma só pergunta, eu lembro. tô falando. Isso aí. Eu vou lembrar as pessoas aí que não esqueçam de preencher o formulário, tá? O Silvio já colocou de novo aí o link, o Marcos Mendes já colocou anteriormente. Não deixarem de preencher, já estamos no limite, tá? E, eu acho que é importante, você me fez lembrar, né? Porque a Rainá comentou aqui, eu tenho muita dificuldade em simplificar a dança. E aí você, nas tuas falas aí, você fez lembrar que eu fiz um trabalho lá em Nova Iguaçu, numa escola do CIEP Carlos Drummond de Andrade. Gabi levantou a mão aí, não foi, Gabi? Ela levantou. Levantou a mão aí, eu vou falar. E aí, assim, eu fiz isso, daí eu na época tinha mais ousadia, eu fiz um trabalho lá com um deles com dança, e que eu levava eles, pedi para que eles levassem as músicas, né? E eu acabei apresentando esse trabalho. Você me fez achar aqui na internet que ele estava perdido aqui, mas eu achei ele aqui no SEVC. E eu leio que o começo do texto que eu escrevi era exatamente para o professor que tem vergonha, né? Para quem tem vergonha, para quem se sente inibido de fazer dança, acha que não sabe. E aí eu relatei a experiência. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem que quebrar. Você foi feliz nas suas colocações aí, e que a gente entender que dançar não é só no modelo formal. Quando a gente sai de certo formalismo, né, você consegue se libertar você mesmo, né, e o próprio aluno a participar, né? E a Rainá que falou aí, não consegue simplificar, né? Acho que você foi bailarina, né? Talvez seja mais difícil. A Rainá ainda tem isso, né? Que ela veio do clássico, né? Ficou muito tempo no clássico, né, Rainá? Eu dancei profissionalmente o balé clássico, então, assim, no nível mais avançado, e dei aula desde o baby class até os níveis mais avançados, mas sempre tudo muito complexo. Então, às vezes, até quando eu dou aula para turmas menores, hoje não mais, mas no início, quando eu comecei a dar aula, que eu tinha que ensinar turmas de básico, de pré-eliminar, eu encontrava essa dificuldade dentro do próprio balé clássico, porque eu já estava num nível muito complexo. E depois também dei muito tempo aula para turmas muito avançadas, né? E o balé foi como você falou, né? Ainda tem essa divisão da técnica masculina, da técnica feminina. Então, assim, é muito complexo. Então, quando eu começo a simplificar, principalmente para chegar na escola, é muito complicado. As pessoas falam assim, Rainá, você é da dança. Mas eu falo, gente, eu não sou da dança, eu sou do balé clássico, porque eu fui justamente engessada. Quando eu tenho que ir para outras danças, eu enfrento uma dificuldade absurda. Claro que com a experiência, né, com o que a gente vai praticando, isso já foi um pouco diluído. Mas até hoje, muito difícil. Você apresentou esse trabalho da mostra, das brincadeiras, e eu pensei, como eu nunca pensei nisso? Sabe? Algo tão sensacional, né? Então, Rainá, claro que isso também é um tempo, da experiência. Eu acho que essa troca aqui é muito importante, porque assim, muitos professores têm dificuldade, e às vezes você vai para mostras de dança, você vê trabalhos belíssimos. Os meus alunos falam assim, professora, a gente tinha que estar dançando igual a eles. Eu falei, não, a gente é a gente, vocês que fizeram junto comigo. Para com isso, né? Porque eles veem lá, professores ainda. Eu tenho muitas colegas de dança que fazem trabalhos assim belos, mas não é a proposta da escola. Você vê que ela ensaiou, às vezes, um ano todo. Eu tinha uma colega que, cara, o trabalho dela é maravilhoso, mas ela começava em março para levar para mostras de dança, com Essa sou figurino, eu. todas as alunas de coque. Sempre as coreografias dela, ninguém de cabelo solto, ninguém de Maria Chiquinha, do jeito que quisesse. Sempre todas de coque, muito bem vestida, com figurino, mas você via todo um trabalho ali de base de balé. E não é a realidade que você acaba excluindo os outros na dança. Olha os meninos que participaram da minha coreografia. Eu sempre tem menino dançando, tá, gente? Os E é meninos muito sempre. difícil, né, Flávia? Você também é da Foi, dança. porque Sair desse engessamento é muito difícil. sim, mas isso me incomodava muito, porque você chegar na escola, eu trabalhei em escola particular, em que você tinha que colocar os meninos dançando,
né, para apresentação para os pais. Então, eu via assim, que os meninos eram os piores para ficar no ensaio. Né? Aí eu sempre, né, falava para eles, se vocês ensaiarem bonitinho aqui, depois eu deixo vocês jogarem. Aí eu sempre, né, aquela troca. E eu fui vendo que, assim, não adianta. Se eles participarem da construção coreográfica, eu vou ganhar muito mais. Então, assim, isso foi também um trabalho que eu fui, quando comecei, né, na educação física, trabalhando em escola particular, que eu fui começando a mudar. Porque se não fosse assim, era sempre aquela dança para a festa junina, para a festa da escola, festa da família, o que seja, para todo mundo ver que todo mundo dança perfeito, né? E Ô, não é essa. Flávia, e aí você comentou aí da professora, né? Isso eu observei algumas vezes. Teve uma época que na própria Faetec a gente tinha JET, né? E nós tínhamos as apresentações, a abertura teve apresentação de dança e tal. Tinha alguns eventos, eu acho que tinham 3 ou 4 eventos desses. E aí as professoras de dança, eu vi assim, algumas fazem o trabalho para elas, ela não faz o trabalho para o aluno, né? Ela faz o trabalho para ela se exibir. Eu acho que isso daí tem, que eu percebo muitas professoras, não é um trabalho para o aluno, ela quer mostrar um trabalho bonito, aí você pega os melhores alunos, é um processo de exclusão que eu acho que isso é muito grande. Mas eu quero Sim, passar a palavra para a Gabi e para o Edilberto aí, que eles estão com a mão levantada. rapidinho, só vocês conseguiram perceber quem eram as alunas que eram incluídas? Eu tinha 2 alunas, não, né? Reparei. Quer dizer, e só Justamente lembrando aí, por e conta só, dessa inclusão. e só lembrar mais uma vez, antes de passar aí a palavra, desculpa, Edilberto, e que eu botei de novo, coloquei de novo aí no chat o link de registro da frequência, tá? E o Silvio também colocou o link para o seminário que nós vamos fazer dia 5 de setembro, tá? Seminário da FAPERJ, FAETEC, e vocês já estão todos convidados. Façam as inscrições antecipadamente. Vamos lá, Gabi, pode. Não, vou deixar o Edberto falar primeiro. Vai lá, pode falar, Edberto. Tá, obrigado. Adoro as Primeiramente, falas dele. bom dia, bom dia a todos. Queria parabenizar a professora, a doutora Flávia, né? Aquela coragem de Doutorando trazer, ainda, doutorando. doutorando, e já é doutora, né? É, trazer, né, a dança, né? Porque a dança e a luta, né? É uma coisa que a gente vem aproveitando, né? Lutando há muito tempo para inserir aí, né? Para que a gente apareça mais ainda, né? Essa importância. Né? E aí, você fez a primeira pergunta lá, quem é que trabalhava com dança, né? Aí eu, dentro da minha vergonha, né, eu falei, não, eu não trabalho com dança, né? Mas no ano de 1990, eu criei, com os meus alunos, né, uma coisa chamada Tai Fit, que eu trabalho na área de luta, né? Então, eu trabalho com taekwondo. Então, eu usava, os alunos faziam, trabalhando na autonomia deles, né? Os movimentos você está se tratar, né? E a gente tem que conhecer, são os movimentos simulados da luta, e aí eles criavam com as músicas. Na época não existia esse BTS, né? Foi agora, né? Agora que ontem, né? E aí a gente fez isso justamente buscando a autonomia deles aí, entendeu? Então, a dificuldade era dos meninos, né? E eu já achava a dificuldade, por causa da luta, era de inserir as meninas. Aí eu fiz o processo contrário, né? Então a gente fez também umas demonstrações físicas. A gente parou porque a quadra começou a ficar deteriorada e tal, aí as salas também, né? Aí com o tempo passou, né? E eu queria também aí, me desculpar com a Gabi e com o Marcos, porque eu não compareci nas 2 últimas aulas presenciais, mas foi por motivo de força maior, né? A violência tomou conta aqui onde eu resido, né? E ficou difícil de ir para Quintino, né? Infelizmente, né? Tá? Muito obrigado, professora, e parabenizar também o professor Cícero por essa iniciativa lá do seminário. Já me inscrevi ontem, né, que eu recebi a comunicação. Esse
nada, mas se quiser até escrever novamente, eu não sei, vou fazer, eu não sei se bateu lá certinho, né? Talvez a gente tenha uma comunicação por e-mail. E eu queria pedir à Gabi e ao Marcos, eu não tenho o telefone de vocês, eu tenho tanta necessidade, às vezes, de conversar com vocês, eu não tenho. Tá? Gente, desculpa aí. Então, vou botar aqui no chat meu número aí para você. Oh, meu querido, muito obrigado. É demais. Eu que agradeço, professor, as suas colocações. Eu acho que é importante você colocar a sua experiência, porque, assim, a dança, ela se aproxima muito das lutas também, né? Existe essa discriminação, às vezes, e a gente utiliza, eu falo muito para os alunos, assim, a capoeira, né? Eu gosto muito do exemplo da capoeira, quando o Mano está aqui para ouvir, que eu falava, capoeira é tudo. É luta, é dança, é jogo, esporte. Ele, para com isso! Vocês sempre fazem uma roda de samba no final da capoeira, por que que não é dança? E a dança utiliza algumas linguagens também da capoeira para dentro da dança, a dança contemporânea, né? E quando eu dava A aula capoeira tem o de ritmo, né? pós, Tem o é, ritmo, tem o tem o instrumento que ritmo. ajuda bastante. Mas já na luta do taekwondo, a gente não tem a musicalidade, isso já dificulta, entendeu? Então a gente tem que usar a criatividade dos A alunos, criatividade, utilizar mas as é isso que é músicas, importante. E a você acabou autonomia dele, que eu trabalhando com a trabalho com dança. ensino médio, eu trabalho com ensino médio, né? Então a faixa etária dele também. Então, assim, deixei porque eles escolhessem as músicas, teve autonomia mesmo, né? Eu ficava ali, como você falou, né? Ficava só tentando arrumar para não bagunçar, mas eles foram excelentes. Faz E na parte maioria deles. das vezes a gente é mais, é isso mesmo, eu posso dizer assim, a gente organiza, né, a bagunça deles, né, a gente só fica ali mesmo orientando os alunos, né, porque o aluno ele tem muitas vezes experiência. Professora, você já ouviu essa música aqui? Às vezes chega aluno para mim, você já ouviu essa música aqui? Eu falei, não, gente, nunca ouvi. Pô, essa maneira pro passinho, ó. Aí eu falei, ai, gente, eu sou obrigada a ouvir isso, deixa eu dar minha aula, depois a gente vê o passinho. Aí a gente começa ali uma troca e eles trazendo aquilo para mim. Isso é muito importante, professor. O pessoal colocou, né, a questão do aerobox, eu teve uma época que eu fazia, eu me amarrava, né, box fit, né, eu gostava muito de fazer na academia, né, era uma forma além de extravasar, e eu estava Eu entrei nesse dançando. ritmo, foi em Gabi, 1990, né? Estava É. na época de. Aí eu coloquei só, adaptei o taekwondo com os movimentos, eles fazendo movimento, mas com coreografia. Eles Edilberto e Gabi, os dois que são de luta. O kata não é uma dança? sim, Não, é um Parece, você movimento vai que lá vai. fazer, não é o símbolo de que você parece que você estivesse dançando, pô. Eu acho, parece uma sincronia, No vai. judô, não. No judô, não. Não no é não? judô, não. E ainda digo mais, eu tenho um colega do karatê que também diz que não, mas eu falei para ele, mas o kata é lindo. Pô, uma música de fundo. Aí ele fala assim, Flávia, menos. Menos, né? É uma coreografia. Ritmo, de fato tem alguns kata's que tem ritmo, mas não é considerado uma dança porque são lutas que você, por mais coreografado que seja, elas representam uma história. Você conta a história dessas modalidades pelo kata. Então não tem como ser considerado uma luta. Embora tenha A dança. acompanhamento, por Mas a exemplo, dança também conta história. no Não, mas taekwondo e aí no é kung de forma fu tem um diferente. acompanhamento. O Rainá, e sabe que é mais interessante? Que a gente pode utilizar desses movimentos do kata para fazer uma coreografia. Aí se torna dança. Entendeu? Então, assim, essa é a grande separação, a gente pode dizer, né, entre a luta e a dança, né? E são coisas que a gente, Mas, se a gente vai Flávia, para isso existe o judô show. Judô show, hoje existe. Mas na casa das competições, eles pegam algumas. Tem até uma associação da Maré que faz isso, e eles fazem realmente com música, coreografia mesmo, que eles fazem os fundamentos do judô, rolamento, quedas, não sei o que, com música coreografada, várias pessoas ali dentro é show, tanto que o nome é judô show. E até a Federação Internacional agora está fazendo isso também, com a abertura do evento. Ah, Gabi, legal. só para lembrar, É Gabi, como só a para ginástica lembrar também, você, né? Que agora eles estão fazendo a ginástica de apresentação, né? Nos grandes eventos, eles não é uma competição, é só ali para demonstração e tudo da ginástica. O Edberto tá com o áudio mais baixo, acho que ele está falando aqui, a gente não está ouvindo direito. Gabi, só para lembrar você, que assim, o taekwondo, como um Wushu, né? Kung Fu, né? Tem o acompanhamento dos tambores, as batidas dos tambores e fazendo os movimentos da luta. Tá? Mas, assim, uma coreografia como luta, não, realmente é luta, é luta. Tá? Parabéns aí a sua fala.
Gabi ia falar alguma coisa? Ok, porque assim, essa realidade para o ensino médio para a gente lá, principalmente do Instituto Federal, ela é uma, assim, a gente tem um planejamento dos 3 anos em que acaba casando muito com os 3 anos, dou aula para um ano, outro professor para o outro professor para o outro. Em outros campi, os professores atravessam todos os anos, então esses conteúdos eles vão mudando de campus para campus, né? Mas é interessante a gente pensar, quando a gente chega lá no nosso evento anual, quando os grupos de dança vão se apresentar lá. E a gente vê a diferença significativa que existe entre eles, né? O que é treinado no Maracanã, o que é treinado em Caxias, o que é treinado em São Gonçalo. São Gonçalo está participando de eventos, festivais pelo Brasil, desses festivais, né? A Prefeitura de São Gonçalo já conta com um grupo de dança do campus de São Gonçalo, com a Ingrid, né? Que acho que vocês conhecem até a Ingrid. Ela é que ensaia o pessoal lá do grupo de dança de São Gonçalo. E aí, chegando na realidade que eu estou há 20 anos no serviço público, né? Sou 20 anos professor, 20 e poucos anos, e só em 2019 que eu ousei trabalhar com dança, dizendo que era alguma coisa próxima disso, só que eu não tive coragem de dizer que era dança. Então, eu fui mais próximo da minha zona de conforto, que foi realmente a ginástica rítmica, porque era foi o que eu fiz quando eu era jovem, né? Quando eu era novinha, junto com o judô, depois é que eu segui para o judô. Mas eu falei assim, cara, eu vou trabalhar na minha zona de conforto com essas questões mais acrobáticas, porque é o que eu me convenço de que eu consigo colocar algum ritmo. Cara, e a adesão foi tão absurda que eu fiquei assustada com a adesão. Porque eu dei o tom de coisas mais acrobáticas dentro de um ritmo. Então, assim, eu aprendi uma série de coisas ali que depois eu não tive a oportunidade de seguir, porque eu saí do campus que eu estava fazendo isso. Enfim, veio a pandemia e depois que eu voltei, falaram assim, não, você não vai ficar com dança, não. Você fica com a sua luta, fica com as suas práticas de aventura, fica lá com o seu badminton, fica com as suas coisas aí que a dança vai para os outros anos. Eu nunca mais tive a oportunidade. Então, assim, agora que eu provavelmente vou mudar de campus de novo, eu vou ver se eu vou tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas eu penso que, assim, como que nós, professores, muitas vezes damos o tom daquilo. Por exemplo, a Rainá falando agora, né, que ela tem dificuldade por conta da trajetória dela. E eu, por conta da minha trajetória, coloquei uma série de empecilhos, porque, para mim, se eu não tiver a questão... Eu lembro que eu adorava, né? Já sair rolando, jogar o arco para cima, sair rolando 2 vezes, rolar o maior número de vezes até pegar o arco de novo. Então, assim, quanto mais difícil, complexo fosse um determinado movimento, mais significativo era para mim, naquele contexto. Então, para mim, eu não consigo dar uma aula que não tem significado para mim. Então, assim, é interessante como que... Aí o professor Edilberto acabou de falar agora da luta. O que dava significado para ele foi quando ele conseguiu colocar aquilo ali. Então, o que eu penso, assim, ouvindo tudo que você falou, eu nunca tinha ouvido... Eu tive aula de dança com a Roseli, lá na Gama Filho, e não chegou perto do que você falou aqui agora. Eu acho que a época que eu tive aula também, né, em 98, que eu tive aula com ela, 99, eu acho que não existe. Você trouxe referências aqui que discutem essas questões muito depois disso. Então, eu penso que realmente o avanço que existe nessa leitura, eu não tenho essa leitura, obviamente, nem nunca tentei ter. Mas, assim, a oportunidade que eu tive de te ouvir hoje aqui me transformou demais, não por uma questão de zona de conforto, mas o quanto que o significado que, às vezes, a gente tem que pensar que tem para esse professor ele impregna, ele nubla, ele acaba obscurecendo as possibilidades que a gente tem de perceber quais são os significados para a escola. Então, assim, o quanto que a gente fica trabalhando numa zona de conforto e que a gente fica assim, cara, você sabe, você tem essa vivência, tem essa experiência. Quantos de nós aqui chegamos próximo, tem um monte aí que chega próximo de 30 anos, 30 e tantos anos de magistério e está sempre trabalhando na zona de conforto, né? Então, a gente pensa assim, o que significa para a gente, qual é o sentido que tem a educação física? A gente está com uma disciplina agora para botar lá no nosso pós, que é o papel da educação física na escola. A gente precisa voltar a discutir isso, porque tudo que a gente faz traz os significados para o professor, depois a gente bota isso no nosso conteúdo. Então, como que a dança, ela materializou, né, tudo que você falou aqui agora, o peso que tem a vivência do professor, a experiência do professor, na hora de construir um planejamento para eles. Né? Então, assim, eu tô impressionada com não poucos minutos. Você você passeou nessa dificuldade, que é você. Eu tentei resumir, Você tem que tirar uma roupa, né? Você tem que tirar uma roupa, tirar uma verdade de você, para você refazer tudo isso que você mostrou para a gente aqui com tantas oportunidades, entendeu? Então foi incômodo que você causou, assim, muito interessante. E assim, Gabi, uma coisa que é importante, antes do Márcio falar, eu acho que assim, eu sempre gostei de ousar, né? Ousar, mas é ousadia mesmo, né? A tentar trabalhar uma coisa diferente. Todo ano, sempre eu começo meu planejamento no início do ano, o que eu posso fazer diferente nas minhas aulas de educação? Eu não consigo ficar naquela zona de conforto, eu não consigo.
né? Eu acho que o dia que eu ficar ali, parar na zona de conforto, eu vou jogar a toalha, eu vou para a secretaria, porque é readaptado. Eu estou sempre trazendo coisas novas, querendo. Eu tentei uma coisa que a gente teve muita dificuldade, mas eu consegui levar jogos eletrônicos. E assim, eu lembro que eu comecei por Just Dance, né? Lógico, que eu gosto, né? De jogar aquilo com a criança e tudo, e lá. E depois eu tive um problema com a questão da direção e tudo, porque tem jogos que são online, mas assim, Gabi, eu estou sempre buscando. É isso que a gente não pode perder, né? O professor é o eterno pesquisador das suas aulas, né? Aí vê que você consegue com uma turma, não consegue com as outras. Essa turma que apresentou esse trabalho da dança, da dança não, minto, né? Da ginástica de conscientização, yoga e tudo, essa turma eles que fizeram questão de apresentar para mim e tal. Teve turma que, não, professora, a gente fez e tudo, a gente foi para a quadra. Não, não vamos para a sala de dança, não, vamos para a quadra aqui. Fizeram ali, falaram, entendeu? Chegaram, leram e tudo. Não desmereço. Porque assim, eu passei o trabalho para eles, eu fiz a técnica de meditação, a gente fez todo um trabalho, mas assim, essa turma que eles quiseram mostrar, quiseram apresentar. Então, assim, eu aproveitar isso do aluno, né? Não são todas as turmas que a gente consegue, às vezes a gente consegue com um, consegue com outro, às vezes você dá aula para 6 turmas do mesmo ano, e às vezes só uma que você consegue fazer, realizar o trabalho, mas eu fico ali, eu insisto. Bom, Professor, muito bem. Já estamos chegando na hora da gente encerrar as atividades. O Márcio quer dar uma palavra, eu vou passar a palavra a ele, encerrar. E depois do Flávio a gente faz o encerramento. Lembrar mais uma vez de vocês preencherem o registro, fazerem o registro de frequência. E lembrar do seminário, dia 5 de setembro, tá? Para fazer a inscrição. Márcio, vou passar a palavra aí para você, fazer seu comentário. Oi, gente. É um comentário rápido, assim, é só para que é uma coisa que me chama muita atenção nas aulas de dança, é a possibilidade de trabalhar temas transversais, sabe? Eu acho que uma das formas mais interessantes de trabalhar temas transversais é através do uso das coreografias, né? Que você coloca os alunos para criarem coreografias em cima de um tema. Eu me lembro do violência nos estádios de futebol, e os alunos criam cada coreografia extremamente interessante, criativa, e motiva eles à discussão. Então tem uma relação muito legal da dança com o tema transversal e uso de coreografia, né? isso é muito legal que você falou, porque eu já tive grupo de dança dentro da escola, né? E assim, eu entrei para a escola de segundo segmento, eu só tinha, na época, acho que eram 3 turmas, e o restante da minha complementação me autorizaram a fazer um projeto de dança na escola. Então, eu fiquei bastante tempo com esse projeto e, assim, os alunos iam para mim e a gente fazia muito trabalho de pesquisa, eu fazia com eles mesmo, a escolha de música, trabalhava com eles um tema. Teve um ano que teve um tema da questão da violência, que eu abraço mesmo, que eu estudo, e assim, eu falava muito com eles, eu falei, gente, todo recreio vocês gritam briga, 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 isso me incomoda, não incomoda vocês, não? Aí a gente começou ali a conversa. Ali a gente começou a criar, né, o nosso tema da coreografia, o que a gente ia trabalhar, e eles vieram para mim, esse grupo de dança, tá? Que eu dava aula, eu tinha 2 grupos de dança na escola, e a gente começou ali a discutir essa questão da dança, né? E eles começaram ali com o tema da violência, aí eles falaram, professora, eu vou jogar no lixo porque eu já estou no 8º ano, que fizeram isso comigo, me jogaram dentro da lixeira, aquelas lixeiras enormes, né, da Conlurb, me jogaram quando eu era do 6º ano, por que eu não vou jogar o menor? Falei, mas tu acha isso certo? Aí eu começava, né, ali com eles, e a gente criou uma coreografia, levamos para mostras de dança. Nesse ano, a 7ª CRE, assim, uma CRE que eu puxo a sardinha da minha CRE, porque a gente sempre procurou ir, as mostras de dança sempre sem teatro, e nesse ano foi no teatro até da UERJ. E eu lembro que eles chegaram assim, professora, você trouxe a gente para apresentar num teatro de verdade. Nossa, eles ficaram assim encantados. E a gente apresentou a partir daquilo que a gente conversou, né, da violência que existia dentro da escola. E eles começaram ali a mostrar a situação da correria do recreio, né, que eles ficavam correndo, ficavam gritando briga, briga, briga.
Eles escolheram as músicas, teve uma música da Pitty, depois eles entrou a questão do break, né? Os meninos entraram dançando break e tal, mandando parar com aquela confusão, porque eram muitas meninas, então geralmente as confusões do recreio começavam com elas, né? Eles dançaram, a gente foi construindo ali a coreografia, e no final foi um momento deles pedirem paz, né? A gente usou uma música, aquela Além do Arco-Íris, que foi bem interessante porque a gente utilizou o figurino que eles dançaram na abertura dos Jogos Militares, foi na época dos Jogos Militares, a minha escola participou e a gente aproveitou o figurino que eles tinham roupa branca, camisa branca, e a gente apresentou então esse final, e lá na escola era muito forte porque a gente tinha muitos alunos com deficiência auditiva. Então, eram 4 pessoas, na época, eu acho, 3 ou 4 pessoas que trabalhavam, que eram intérpretes de Libras. E as crianças, assim, se comunicavam super bem com os nossos alunos. Então, eles quiseram que, no final da coreografia, as pessoas prestassem atenção numa aluna mandando a mensagem. Eu tenho esse vídeo, tá, gente? Depois, se vocês quiserem um momento, posso mostrar a vocês. Mostrando a mensagem da coreografia através da linguagem de sinais. Então, assim, para mim, essa ficou muito marcada, né, esse ano. Também ousei, fui para festival de dança, competi com escola de dança, aí as loucuras que a gente faz, né? Bom, ô Flávia, eu sei que tu vai ter muita história para contar, mas o pessoal tem que sair aí, está na hora já do almoço de muita gente, tem que ir voltar ao trabalho, à aula. Infelizmente vou ter que te interromper, mas a gente sabe onde te encontrar. Muitos aqui têm contato. A gente pode procurar a Flávia para ouvir mais dessas histórias. Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aqui no vídeo. Tá? Agradecer o apoio da FAPERJ, da FAETEC e a colaboração dos colegas do GEPESC na realização do projeto. Já convidá-los para o próximo dia 15 de agosto, a oficina prática com a professora Flávia. Então, as histórias que não foram contadas aqui poderão ser continuadas no próximo encontro, dia 15/8. E o nosso seminário, que é no dia 5 de setembro, tá? Já foi posto o link aqui para inscrições, e nós deve estar recebendo, quem está participando de todas as atividades deve ter recebido, que eu também recebi no e-mail já, e vamos fazer a inscrição antecipada. Agradeço mais uma vez, Flávio, parabéns pela sua brilhante apresentação, podia ser diferente. E uma boa tarde para todos, e encerramos aí mais uma atividade do GEPESC, do projeto FAPERJ. Silvio Teles, tem alguma palavra final aí? Bom, é isso. Achei que a palestra foi muito boa, participação de várias pessoas, trocando experiência, né? E eu acho que é esse grande legado, né? Peço a vocês que acompanhem nossas redes sociais, né? Quem é da FAETEC, e que esteja com a gente no nosso próximo encontro, que vai ser presencial. Então, fiquem atentos aí nas divulgações das nossas mídias, para que a gente possa se encontrar no local onde vai ter a parte prática da Flávia. Tá legal? É isso. Agradecer a todos vocês e vou encerrar nossa gravação. Flávia, parabéns e obrigado, professor Marcos. Ótima mediação. Pessoal, Valeu, um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.